Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elisângela. A videoaula de hoje é para falar sobre a tricuríase. Ela é uma doença cosmopolita, ou seja, que ocorre no mundo inteiro. A tricuríase é a terceira infecção mais comum por vermes filiformes transmitidas pelo solo. Estima-se que 604 a 795 milhões de pessoas estejam infectadas, na grande maioria que sejam crianças. O Trichuria trichiurea ocorre principalmente em regiões tropicais, onde as fezes humanas são utilizadas como fertilizantes ou onde as pessoas defecam no solo. Essa doença parasitária ela ocorre principalmente em regiões com carência de saneamento básico, né? Que as pessoas defecam no solo e acabam contaminando os rios, né? Os alimentos, as hortaliças. E 46% da população global vive sem acesso a saneamento básico, o equivalente a 3,6 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Tricúrias pertencem aos vermes do filo Nematodo. Todos os vermes do filo Nematodo possuem corpo cilíndrico, alongado e com as extremidades afiladas, né? Esse verme, esse parasita, ele se assemelha a um chicote, né? Conseguimos diferenciar o macho da fêmea, pois normalmente a fêmea ela é maior e o macho ele mede cerca de 3 centímetros e a fêmea possui cerca de 4 centímetros. Por quê? Porque ela precisa fazer o amadurecimento dos ovos. As fêmeas, elas fazem uma ovoposição de centenas ou milhares de ovos por dia. Vamos falar um pouquinho da morfologia do ovo, né? Ele é ovalado, bipercolado, né? Ou seja, ele tem uma abertura na parte de cima e na parte de baixo, tem polos salientes e ele se parece muito com uma bola de futebol americano, né? Ele tem um ciclo monoxeno, né? Lembrando que vermes com ciclo monoxeno possuem apenas um hospedeiro, né? Para completar todo o seu ciclo de vida. O hospedeiro desse verme é o homem. O órgão de eleição, ou seja, onde eles ficam acasalando, é no intestino grosso, principalmente na primeira porção chamada de colo ascendente. Mas lembrando que quando a infecção é maciça, acaba tomando todo o intestino grosso, né? E é aí onde acontece o prolapso retal, né? Que o reto sai literalmente para a forma do corpo. Essa situação ocorre mais com crianças. O ovo contém a forma infectante você ingerindo o ovo contendo a larva L1. No caso, no primeiro estágio. Se você pegar um verme adulto, por exemplo, e ingerir esse verme, você não vai ficar infectado, né? Você vai ficar infectado ingerindo o ovo contendo a larva L1. Por falar em larva L1, vamos falar sobre o ciclo do Trichuria trichiurea. O ciclo se inicia quando ingerimos a larva L1. Essa larva
ela pode vir em alimentos ou em água contaminada. Esse ovo passa pelo esôfago, passa pelo estômago e no intestino delgado a larva eclode. Ela sai por um dos 2 opérculos do ovo. Essa larva ela passa por todo o intestino delgado e quando chega no intestino grosso, ela perfura a parede intestinal e vai migrando entre as células epiteliais. As células epiteliais do intestino grosso. E enquanto ela vai fazendo a migração por entre as células, ela vai crescendo até se tornar adulta. Quando ela se torna adulta, a porção de trás do corpo do verme, do parasita, ou seja, a porção posterior, fica para fora do intestino e a porção anterior fica cravada no intestino. Eles ficam lá no intestino grosso acasalando e a fêmea coloca de 3 até 20 mil ovos por dia, né? Os ovos saem nas fezes e tornam-se infectantes. Se tiver numa temperatura ambiente de até 25 graus Celsius, essas larvas eclodem em até 21 dias. Se a temperatura tiver a 34 graus Celsius, né, uma temperatura mais elevada, em torno de 13 dias essas larvas, esses ovos já estão potencialmente infectantes e as pessoas que ingeriam uma água contaminada ou um alimento contaminado ou por alimentos que moscas sobrevoaram, porque basta apenas sobrevoar, porque os ovos podem ficar nas perninhas dessas moscas e acabar caindo no alimento, né? Ou se ela pousar no alimento e aquele alimento que supostamente estava limpo acaba sendo infectado e essa pessoa ingere e começa todo o ciclo novamente. Esse parasita ele fica vivendo de 2 a 4 anos dentro de um hospedeiro. Como que eu posso acabar pegando esse verme e quais são as formas de transmissão, né? Como eu falei, por alimentos e água contaminada. Por isso, a importância do saneamento básico, né? Os sintomas, normalmente, eles não ocorrem em pessoas com baixa carga parasitária, né? Essas pessoas, elas acabam sendo assintomáticas. Quando a pessoa tem uma alta carga parasitária, ela pode ter diarreia, nas crianças baixo desenvolvimento, dor de barriga, por conta que eles se fixam no intestino e acaba, quando tem muitos vermes, acaba causando uma grande irritação, daí que vem todos esses sintomas. E um dos piores, que normalmente acomete as crianças, é o prolapso retal, né? Como evitar? Tendo saneamento básico, né? Ela costuma ser uma doença negligenciada, porque ela ocorre nas regiões pobres, né, em países subdesenvolvidos, né? E é necessário que se tenha água potável e
que as pessoas não defequem em qualquer lugar, no caso, ter um saneamento básico, para que não seja disseminada esse parasita, né? E é a divulgação da doença, né? Divulgar a doença, que nada melhor do que a pessoa estar informada para que ela não acabe se contaminando com aquele parasita, né? E a informação, né, é uma das melhores armas para que a gente não venha a ser acometido por isso. E uma outra situação para que seja evitada que essa doença se prolifere mais e mais e acabe matando mais e mais pessoas, é o tratamento dos doentes, né? Que acabando com as pessoas, acabando com a doença nas pessoas que estão contaminadas, vai acabar parando esse ciclo por aí, porque as pessoas vão estar tratadas. Cuidar dos alimentos, né, direitinho, evitar que, como eu disse, que moscas pousem nele. O tratamento medicamentoso, ele deve ser feito com mebendazol ou albendazol ou ivermectina. Lembrando que todo tratamento medicamentoso deve ser prescrito pelo seu médico. Nunca inicie um tratamento apenas por suspeitas ou por achar que está com algum tipo de doença. Né? E o diagnóstico clínico é clínico e laboratorial. Porém, o clínico ele chega a ser muito difícil porque são sintomas muito parecidos com outras doenças, né? E a não ser que a pessoa doente chegue lá com prolapso retal. Aí sim, diante dos sintomas e com prolapso retal, o médico vai diagnosticar que é a tricuriase, causada pelo tricúrias. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, né? Espero que eu tenha esclarecido grande parte da dúvida de vocês em relação a esse parasita, o Trichurias trichiureus, né? Obrigada.